Saúde a todos com paz do Senhor, amém? Quero trazer uma breve meditação que se encontra no livro de Josué, capítulo 10, a partir do versículo 6. Serei bem breve nas minhas palavras. Diz assim: Enviaram, pois, os homens de Gibeão a Josué ao arraial de Gilgal, dizendo: Não retires as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós, e livra-nos, e ajuda-nos, porquanto todos os reis dos amorreus que habitam na montanha de Ar se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a sua gente de guerra, com ele todos os valentes valorosos. E o Senhor disse a Josué: Não os temas, porque os tenho dado na tua mão, nenhum deles parará diante de ti. E Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. E o Senhor os conturbou diante de Israel e os feriu, e de grande ferida em Gibeão. E seguiu pelo caminho que sobe a Bet-Horon, e os feriu até a Zeca e Maquedá. E sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel e a descida de Bet-Horon, o Senhor lançou sobre eles dos céus grandes pedras até a Zeca, e morreram. E foram muito mais dos que morreram das pedras de Saraiva do que dos filhos de Israel mataram a espada. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse aos olhos de Israel: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Isso não está escrito no livro do reto? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia. E não houve dia semelhante a este, nem antes e nem depois. Ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Nós vemos aqui nesse contexto onde está inserida a história, onde os reis dos amorreus eles se juntam para vir contra Gibeão, e Gibeão pede ajuda a Josué, porque os reis dos amorreus vinham perseguindo eles. E o Senhor diz a Josué: Olha, Josué, não os temas, porque tenho dado nas tuas mãos. Nenhum deles parará diante de ti. Mas eu quero chamar a atenção aqui para essa palavra a partir do versículo 10. E quero tematizar essa reflexão. Quando Deus está na guerra. Diz assim o versículo 10: E o Senhor os conturbou de diante de Israel, e os feriu de grande ferida em Gibeão, e os seguiu pelo caminho que sobe a Bet-Horon, e os feriu até a Zeca e Maquedá. Eu quero te dizer que tem essa reflexão, que quando Deus ele está na guerra, Ele confunde o teu adversário. Ele confunde o teu inimigo. Versículo 11. E sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-Horon, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até a Zeca, e morreram. E foram muito mais dos que morreram de pedras de Saraiva do que os filhos de Israel matou. Quando Deus está na guerra, Ele não só confunde o teu adversário, mas quando Deus está na guerra, é Ele que fere o teu inimigo. E eu quero te convidar a colocar nas mãos desse Deus que é poderoso aquilo que tem fugido do teu controle. Aquilo que tem fugido da sua capacidade humana, porque a sua capacidade humana ela é limitada, mas o nosso Deus ele é grande. Ele é soberano. E não há nada, nem ninguém que possa subsistir o teu poder e a tua grandeza. Essa guerra que você tem lutado e se cansado porque você tem usado as suas próprias armas. As suas armas é a sua capacidade humana limitada e vocês têm só se cansado. Eu quero te fazer um convite, entrega na mão desse Deus, que Ele é poderoso. Porque essa vitória aqui o Senhor deu para Josué. Josué tinha homens de guerra? Tinha homens valentes? Tinha homens valorosos? Tinha, mas essa guerra aqui foi uma intervenção divina que aconteceu aqui nessa situação. Então, se você tem se cansado de lutar, essa guerra tem se intensificado dia após dia, você tem só se cansado, entregue na mão desse Deus. Porque quando Deus está na guerra, Ele confunde o seu inimigo. Quando Deus está na guerra, o teu inimigo, ele tem que bater em retirada, ele tem que fugir diante da presença do Senhor, de um Deus que é soberano. Versículo de número 11 ainda diz: E sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-Horon,
O Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até Azé que morreram, e foram muito mais do que os que morreram das pedras da Saraiva, do que os dos filhos de Israel mataram a espada. Eu quero ler aqui o 12. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor Deus amorreu nas suas mãos, e disse aos olhos dos israelitas: Sol detente em Gibeão e lua no vale de Ajalon. E o sol se deteve e a lua parou. Versículo de número 14. E não houve dia semelhante a este, nem antes e nem depois, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Deus, Ele ouve a sua oração. Deus, Ele ouve o seu clamor. Se você colocar essa causa nas mãos do Senhor e dizer: Senhor, eu já tenho tentado de tudo, mas foi em vão. Coloque nas mãos do Senhor, que Ele é poderoso. E se esse Deus estiver nessa guerra, a vitória é certa. Chega de você lutar com suas próprias mãos. Você só vai se cansar, você só vai se desgastar. Essa causa que você tem enfrentado, que você tem lutado e não tem tido vitória, há uma necessidade de que haja uma intervenção divina do Senhor na sua vida. E você pode ter certeza que quando Deus ele está na guerra, a vitória é garantida. Que é Ele quem nos dá. A nossa vitória vem da mão do Senhor. Josué tinha homens valentes, tinha homens valorosos, mas houve uma intervenção divina, porque a própria palavra está dizendo que morreram mais inimigos das pedras de Saraiva do que pelas mãos dos israelitas. Ou seja, Deus ele fez com que chovesse chuva de granizo para matar os inimigos dos israelitas. Mas Deus ele entrou na guerra, e quando Deus entra na guerra, ele não entra na guerra para perder. Se a sua causa está na mão deste Deus, pode ter certeza que Deus possa lhe abençoar, te dar graça, te dar sabedoria. Que você possa ser edificado por essa palavra e você possa entender que maior do que o teu problema, maior do que as suas lutas, maior do que as suas guerras, é o Deus Todo-Poderoso. Aquele que ninguém, nada pode subsistir o teu poder e a tua soberania. Que Deus possa te abençoar. E que esta guerra, a vitória do Senhor virá sobre a sua vida, virá sobre a sua casa, virá sobre a sua família, porque operando o Senhor, quem impedirá? Louvado seja o nome do Senhor, que Deus te abençoe no nome de Jesus.